Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Pessoal que for entrando aí, por gentileza, se puder sinalizar se estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio, para a gente ir começando aqui o nosso papo de hoje. Estão me ouvindo bem? Pessoal que estiver entrando aí, se puder reservar um tempinho para sinalizar aí nos comentários se estão me ouvindo bem, se o áudio está legal para a gente começar. Obrigado, Paty, como sempre aí, prestativa. Então, galera, para quem não me conhece, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador de clínica médica aqui do MR, né? E essa é a nossa live semanal em que a gente, cada semana, um coordenador seleciona um tema de relevância da sua área específica para discutir aqui com os alunos, com quem não é nosso aluno, mas também nos acompanha aqui no Instagram. Sempre com foco em prova, em acertar a resolução, questão de prova, em gabaritar as questões a respeito daquele tema em específico. Como já disse, sou professor coordenador de clínica médica, então o tema de hoje é um tema da clínica médica, ok? E a gente selecionou um tema, como as lives desse mês estão direcionadas para a prova do ENARE, que mudou de banca aí, como todo mundo deve estar sabendo, vai ser a Fundação Getúlio Vargas, a hora que vai fazer a prova do ENARE, então a gente vai abordar um pouco sobre diabetes, com foco no que a gente tem aí de questões a respeito de diabetes da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Eu já tinha selecionado o tema de diabetes com foco no ENARE, com foco na FGV. Só que agora, dia 12 desse mês, 12 de julho, há cerca de 2 semanas atrás, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, publicou uma nova diretriz, na verdade, atualizações da diretriz de 2023, atualizou alguns tópicos e tiveram algumas atualizações relevantes e a gente, obviamente, não vai poder deixar de discutir aqui. Então, a gente vai falar também sobre isso. Tranquilo? Então, começando falando sobre diabetes, a grande atualização que teve foi a respeito dos critérios diagnósticos. E à medida que eu for falando de diabetes, eu vou tocando os principais pontos que as provas da FGV têm cobrado a respeito desse tema. De antemão, preciso dizer a vocês que as provas da FGV são todas provas de concurso para tribunais, concursos de prefeituras. A FGV não fez prova de residência ainda. Aí vocês podem estar se perguntando, mas André, então significa que a gente vai se basear nas provas de concurso para fazer a prova de residência? Vai, porque é o que a gente tem disponível. Obviamente, a prova de concurso é uma coisa, a prova de residência é outra. Em geral, a prova de concurso, eles tendem a cobrar mais aqueles temas que são relevantes no dia a dia, que são frequentes no dia a dia. Prova de residência, eles gostam de perguntar um assunto aqui mais elaborado ou outro, justamente para discriminar os alunos que vão passar dos alunos que não irão passar. Mas o que a gente tem é prova de concurso e a gente vai se basear nessas provas de concurso. Então, a respeito do diagnóstico de diabetes, André, as questões de FGV, cobra diagnóstico de diabetes? Cobra e cobra muito, pessoal. A gente sabe que nós temos 2 tipos principais de diabetes. A gente tem o diabetes tipo 1 e tem o diabetes tipo 2. A grande maioria é diabetes do tipo 2. Certo? O diabetes do tipo 1, na grande maioria das vezes, é por um mecanismo autoimune, em que vai ter um ataque autoimune às células dos pâncreas, que elas vão deixar de produzir insulina. Então, o diabético tipo 1 tem uma insulinopenia absoluta, não tem insulina. Por sua vez, o tratamento do diabetes tipo 1 vai ser repondo insulina para todo mundo. O diabetes mellitus do tipo 2, que é o mais frequente, ele tem uma patogênese mais complexa, está muito relacionada a estilo de vida, muito relacionado à obesidade, a outros fatores de risco cardiovascular. E o princípio fisiopatológico básico do diabetes tipo 2 é um aumento da resistência periférica à insulina. Inicialmente, a gente vai ter uma hiperinsulinemia, em que o pâncreas tenta produzir mais insulina para vencer aquela resistência periférica, mas ele não consegue vencer a resistência periférica. Com o passar do tempo, esse pâncreas pode ficar cansado de trabalhar tanto e produzir tanta insulina e passar a ter também uma insulinopenia absoluta. E neste momento, os pacientes do diabetes tipo 2, que no começo tendem a não precisar de insulina, acabam precisando no futuro. E como é que eu fecho o diagnóstico de diabetes? Aqui você fecha o diagnóstico de diabetes do mesmo jeito, para o tipo 1 e para o tipo 2. Então, o que todo mundo sabe é que a gente utiliza glicemia de jejum, a gente utiliza hemoglobina glicada, a gente utiliza também o teste de tolerância à glicose oral, com avaliação da glicemia após 2 horas. Esses eram os testes conhecidíssimos por todos, para o diagnóstico de diabetes, e esses continuam validados. O que é que a gente tem de novidade? Novidade, a gente tem que o teste de tolerância à glicose oral com dosagem da glicemia basal e depois a glicemia após 1 hora
de administração da glicose por via oral. Então a gente tem essa atualização. Então os critérios antigos continuam valendo e o critério novo acrescentou o teste de tolerância à glicose oral com 1 hora. E quais são os pontos de corte? Os pontos de corte são o seguinte: até 155 é normal, certo? De 155 a 208 é pré-diabético e a partir de 209 a gente diz que o paciente é diabético. Seria uma glicemia alterada com critérios de diabetes. Continua valendo o seguinte: a gente tem que ter 2 testes alterados para fechar o diagnóstico. Pode ser uma glicemia de jejum com hemoglobina glicada, pode ser uma glicemia de jejum com teste de tolerância à glicose oral de 1 hora ou de 2 horas, pode ser 2 glicemias de jejum, pode ser 2 hemoglobinas glicadas. A gente tem que ter 2 testes alterados. Se for o mesmo teste, a gente tem que ter esse teste realizado em momentos diferentes, o que é um tanto quanto óbvio. Se forem 2 testes diferentes, podem ser na mesma amostra de sangue, pode ser no mesmo dia da dosagem. Ok? E esse critério já caiu, olha só, em questão da FGV. Continua valendo aquele critério. Glicemia aleatória, não precisa de ser de jejum, maior ou igual do que 200, associada a sinais e sintomas inequívocos de hiperglicemia. Então, polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso não intencional com apetite preservado, também vale como critério de diabetes. Isso já caiu em prova da FGV. Então, atenção a esse critério novo, que é o teste de tolerância à glicose oral com avaliação em 1 hora. Tranquilo? Rastreio de diabetes, isso também mudou. Então, rastreio de diabetes, pessoal, antigamente a SBD recomendava para a população geral a partir de 45 anos. A recomendação agora da SBD é igual à recomendação da ARA, da Associação Americana de Diabetes. A partir de 35 anos para a população geral, já indica-se o rastreio de diabetes. Antes de 35 anos, nos pacientes sobrepeso e ou obesidade, mais algum fator de risco. Isso manteve-se, os fatores de risco mantiveram-se de uma forma geral. Então, o paciente tem triglicerídeo maior que 250, HDL menor do que 35, história de diabetes gestacional, história de diabetes em parente de primeiro grau, hipertensão, doença cardiovascular estabelecida, acantose nígricas, síndrome dos ovários policísticos. O que é que mudou? Mudou o seguinte: antigamente se colocava as minorias populacionais, as minorias étnicas, por exemplo, afrodescendentes, hispânicos. A SBD tirou essas minorias étnicas porque por conta da miscigenação do território brasileiro. Então, essas minorias étnicas deixaram de fazer parte dos fatores de risco para indicar um rastreio mais precoce de diabetes. E o que é que entrou no rastreio de diabetes? Então, pacientes com menos de 50 anos, com sobrepeso e ou obesidade, entrou um score chamado de Find Risk, ou Find Risk, se você quiser falar em português. Que esse é um score que você não precisa memorizar, é um score complexo, você vai dar uma pontuação até 26 pontos, e esse score vai predizer o risco de o paciente desenvolver diabetes em 10 anos, no intervalo de 10 anos. Se o indivíduo pontuar para esse score como alto ou muito alto risco, ou seja, a partir de 15 pontos para alto risco e a partir de 20 pontos para muito alto risco, esse paciente também tem indicação de fazer um rastreio de diabetes mais precoce. Ok? Então, o que é que mudou? A idade a partir de 35 anos, certo? E nos menores de 35 anos, o que é que mudou? Saíram as minorias étnicas como fator de risco e entrou o score Find Risk. A partir de alto a muito alto risco, recomenda-se fazer o rastreio. Qual é a recomendação do rastreio? Presta atenção, ele recomenda idealmente que você faça com glicemia de jejum e hemoglobina glicada, os dois no mesmo momento. Isso é idealmente. Mas a recomendação é fazer glicemia de jejum e ou hemoglobina glicada. Porque vai depender da operacionalidade do local que você está. Por exemplo, se você está, por exemplo, numa cidade bem do interior, que você não tem hemoglobina glicada, ou então você tem uma dificuldade de recursos, a hemoglobina glicada ela não é barata, você pode fazer só a glicemia de jejum. Mas se você tem um lugar que você tem disponível hemoglobina glicada e você tem recursos para fazê-la, a recomendação é que vocês façam os dois. Ok? E se o paciente tiver glicemia de jejum alterada ou hemoglobina glicada alterada, não os dois, se tiver os dois é diabetes, mas se tiver um dos dois alterados, certo? Você faz o quê? O teste de tolerância à glicose oral de 1 hora para tirar a dúvida se o paciente é diabético de fato ou não. O teste de tolerância oral à glicose de 1 hora, além de ele ser um teste mais cômodo para o paciente, que ele vai passar 1 hora a menos no laboratório esperando para redosar a glicemia, ele tem uma acurácia melhor do que o de 2 horas, então ele
tem um diagnóstico de diabetes e de pré-diabetes mais precoce do que o teste de tolerância oral à glicose com 2 horas. Então a tendência com o passar do tempo é que esse teste de tolerância oral à glicose de 2 horas desapareça, deixe de ser feito. Ok? Então essa é a grande novidade da SBD 2024, agora a atualização. Isso pode muito bem cair na FGV, porque a FGV cobra muito diagnóstico de diabetes. Joia? Seguindo um pouquinho, outra coisa que cai muito na FGV, pelo menos nas provas de concurso: síndrome metabólica. Ah, André, isso mudou? Isso não mudou. Isso já vem aí há pelo menos umas 2 décadas a mesma coisa. Já caiu na FGV, por exemplo, você sabia os critérios de síndrome metabólica, dava um caso clínico e perguntava: paciente tem síndrome metabólica ou não tem? Então, síndrome metabólica já caiu também assim, de acordo com os critérios do N7-ATP3, que foram os critérios iniciais de síndrome metabólica, essa paciente tem ou não síndrome metabólica. Então, os critérios de síndrome metabólica, lembra, entra triglicerídeo, entra HDL, entra a pressão arterial, entra circunferência abdominal e entra glicemia. Se o paciente é diabético ou não, se tem uma glicemia maior ou igual do que 110, ok? Não entra LDL como critério de síndrome metabólica. Se ele tiver 3 dos critérios, ele preenche como síndrome metabólica. E já caiu uma pegadinha na FGV, prestem bem atenção. O que é que acontece? Ele deu uma questão em que era um paciente que ele estava com as pressões ok, estava com a glicemia também legal. Então você, teoricamente, não pontuaria pelo critério de pressão arterial, nem pontuaria pelo critério de glicemia. Porém, esses pacientes estavam sendo tratados para diabetes e estava sendo tratado para hipertensão. Então, se a pressão está boa, se a glicemia está boa, as custas de tratamento preenche critério. Então, já caiu essa pegadinha na FGV. Tranquilo? Então, se está fazendo tratamento de hipertensão e tratamento de diabetes, ele pontua como critério de síndrome metabólica, mesmo que os parâmetros naquele momento estejam normais. Alguém já fez uma pergunta aí. Então, o teste de tolerância oral à glicose de 1 hora ficaria mais para a solicitação quando tiver um exame alterado para poder verificar se o paciente já tem resistência à insulina? Via de regra, sim. Você pode utilizar ele como primeiro exame. A recomendação de rastreio é glicemia de jejum e ou hemoglobina glicada. Ok? Por que não faz logo o teste de tolerância oral à glicose? Porque ele é muito mais incômodo para o paciente. O paciente ingere a glicose, dosa a glicemia, faz uma coleta de sangue, depois passa 1 hora esperando no laboratório para fazer a segunda coleta de sangue. Então ele é muito mais trabalhoso. Ok? Mas, se você quiser fazer no seu dia a dia como primeiro exame, não está errado. Mas a recomendação não é que você comece por ele. Ele seria, como é um teste mais sensível para o diagnóstico de diabetes, seria naqueles pacientes em que você faz a glicemia de jejum e hemoglobina glicada e os exames dão discordantes. Então, para você fazer a prova dos 9, tirar a dúvida, você pode fazer o teste de tolerância à glicose oral com dosagem em 1 hora. Essa seria a principal utilidade na prática. Tranquilo? Então, falei aí de síndrome metabólica, é um tema que cai na FGV. E a gente pode falar agora também, olha só, pessoal, sobre metas do tratamento com o paciente com diabetes. Isso já caiu na FGV? Caiu. Caíram pelo menos 2 questões de concurso, perguntando qual era o alvo de hemoglobina glicada para o tratamento daquele paciente com diabetes tipo 2. Então, olha só, isso não mudou de uma forma geral. Então, de uma forma geral, para os pacientes diabéticos, de uma forma geral, se a gente colocar num bolo só, o alvo de hemoglobina glicada continua sendo menor do que 7%. Obviamente, a gente vai ter que individualizar essa recomendação, esse alvo. Por exemplo, se eu pego um paciente idoso, mas é um idoso rígido, com boa capacidade funcional, eu tolero até 7,5 de glicado, o alvo fica abaixo de 7,5. Já se eu pego um idoso cuja capacidade funcional não é boa, esse idoso já é multimórbido, já é um idoso frágil, eu vou tolerar até 5 ou até 8%, desculpe, de hemoglobina glicada. E se eu pego um paciente já ali terminal, com câncer avançado, insuficiência cardíaca avançada, doença hepática crônica avançada, aí eu esqueço a hemoglobina glicada. Aí eu vou manter a glicemia dentro do intervalo que não leve a nenhuma repercussão clínica, que não leve a sintomatologia, a desconforto ao paciente. Então isso de uma forma geral mantém-se assim. Quais são as atualizações agora do dia 12 de julho a respeito das metas do paciente diabético? A atualização foi o seguinte: os pacientes com insuficiência cardíaca e os pacientes com insuficiência renal crônica. Então, nos pacientes com insuficiência cardíaca, seja IC de fração de ejeção reduzida, seja IC de fração de ejeção preservada, o alvo de glicada fica 6,5 a 7,5. Então, ele esticou um pouquinho mais a corda, tá certo? Botou ali de 7 para 7,5%. No paciente com insuficiência renal crônica, é o seguinte: naqueles que têm a taxa de filtração glomerular, um clearance de creatinina estimado maior do que 60, fica
o mesmo alvo de 7% de glicada. Já naqueles que têm uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, esse paciente já fica com alvo de glicada de 7 a 7,9. Então você tem como alvo abaixo de 8%. Então, clínica creatina menor do que 60 já entra como se fosse, por exemplo, um idoso multimórbido, um idoso mais frágil. Fica com alvo menor do que 8%. Ok? Seguindo. Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento de diabetes. Então, tratamento não farmacológico, André. O tratamento não farmacológico é importante. A FGV já cobrou isso em prova de concurso? Já cobrou. Por exemplo, já cobrou tanto o tratamento do pré-diabético quanto do paciente diabético, o tratamento não farmacológico. Só lembrando a vocês que o paciente pré-diabético ele tem um risco em torno de 30% de evoluir para diabetes. E como é que a gente previne, André, a evolução desse paciente para diabetes? Principal ferramenta, principal forma de prevenir a evolução do pré-diabético para o diabético é mudança de estilo de vida, pessoal. Previne algo em torno de 60% o risco de evolução para diabetes. Ah, André, mas eu vejo muita gente fazendo metformina. Posso fazer? Pode, mas a metformina é menos eficaz. Previne esse risco em torno de 30%. Então, paciente pré-diabético, como é que ele vai prevenir o risco de evolução para diabetes? Quais são as medidas não farmacológicas? Isso já caiu na FGV. Se ele tem sobrepeso ou obesidade, perder peso. E quantos por cento de peso ele vai perder? Isso já foi questão da FGV. Pelo menos, olha só, 5%, pessoal. Então, de 5 a 10% do peso corporal dele é a recomendação para diminuir o risco de evolução para diabetes. E essa também é a recomendação de peso no paciente diabético com sobrepeso ou obesidade. Tranquilo? E quando é que eu penso em fazer metformina no pré-diabético? Também já caiu na FGV, presta atenção. Então, não faço metformina para todo mundo. Quando é que eu considero fazer metformina? Paciente com menos de 60 anos, mulher que já teve diabetes gestacional, IMC maior do que 35, certo? Pacientes com síndrome metabólica e hipertensão e pacientes com glicemia de jejum maior do que 110. Já caiu uma pegadinha na prova da FGV, colocando glicemia maior do que 100. Não é maior do que 100, é maior do que 110. Então, qualquer um desses critérios é um paciente que eu posso fazer metformina para diminuir o risco de evolução para diabetes. Joia? E no paciente diabético, André, se ele tem sobrepeso e ou obesidade, sobrepeso ou obesidade, né? Não pode ter os dois, se ele tem sobrepeso ou obesidade, você também recomenda perda de peso de pelo menos 5%. Então, tanto para o pré-diabético quanto para o diabético que tem sobrepeso ou obesidade, a recomendação de perda de peso é de 5 a 10%. Então, já caiu exatamente esse número, 5%, na prova da FGV. Ok? E em relação ao tratamento farmacológico, André, do paciente com diabetes mellitus tipo 2, a gente tem novidade? Tem, pessoal. Antigamente era o seguinte, a gente dava até isso nas nossas aulas aqui no MR, eu que dava aula de diabetes, falava o seguinte, todo paciente com diabetes do tipo 2 é igual a metformina, a menos que haja uma contraindicação, certo? Era assim que funcionava. Diabetes tipo 2 igual a metformina, tipo 2, metformina. Continua assim? Não continua mais assim. Então a metformina continua importante? Continua sendo muito importante, mas ela não é agora a primeira escolha sempre. Então o que é que eu tenho de atualização aqui para vocês? Se o paciente é diabético, você tem que calcular o risco cardiovascular dele. Se esse paciente, presta atenção, tem um risco cardiovascular alto ou muito alto, por exemplo, já tem uma doença cardiovascular estabelecida, já teve doença coronária, infartou, já fez revascularização, já teve AVC ou AIT, doença arterial obstrutiva periférica, esse paciente não vai ter como primeira droga de escolha a metformina. A gente vai escolher ou um agonista de GLP-1, liraglutide, semaglutide, sexenatide, ou a gente vai escolher um inibidor de SGLT2, que são as glifosinas. Então, mais uma vez, alto risco cardiovascular ou muito alto risco cardiovascular, doença cardiovascular estabelecida, a primeira droga de escolha, análogo de GLP-1 ou inibidor de SGLT2. Se mesmo com uma dessas drogas ele persistir com a glicemia elevada, aí é que entra a metformina, ok? Então a primeira droga nos pacientes com alto risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida, análogo GLP-1, inibidor de SGLT2. Outro cenário também que mudou, os pacientes com insuficiência cardíaca. Tem insuficiência cardíaca, ICFER ou ICFEP, e tem diabetes, qual a primeira droga que eu vou escolher, pessoal? Eu vou escolher para ele inibidor de SGLT2, vai ser a primeira droga, ok? Glicemia persistiu elevada, eu associo metformina. Se o paciente tem doença renal crônica, doença renal do diabetes, qual vai ser a primeira droga? Inibidor de SGLT2. Então, inibidor de SGLT2 nos pacientes com doença renal do diabetes. Glicemia persistiu elevada,
entra com metformina como segunda opção. Outro cenário, o paciente com obesidade. Se é um paciente diabético e obeso, qual é a primeira classe de droga que eu vou escolher? Análogos de GLP-1, semaglutide. E olha só a novidade, eu já posso colocar, por exemplo, o tizepatide, que é um coagonista GLP-1 e do GIP. Então essas são novidades. No paciente obeso, análogo de GLP-1 ou coagonista de GLP-1 e de GIP, que é o tizepatide, que a gente já tem disponível no Brasil, como droga de primeira escolha. Persistiu com a glicemia elevada, aí entra a metformina como segunda escolha. André, quando é que a metformina vai ser a primeira escolha como monoterapia? Preste atenção. Se o paciente tem um risco cardiovascular baixo a moderado, o paciente não tem doença cardiorrenal, o paciente não é obeso e a hemoglobina glicada dele é menor do que 7,5%. Nesse eu começo só metformina. Se o paciente, André, tem uma glicada entre 7,5% e 9%, preste atenção, qual é a recomendação da SBD nova? Eu começo com 2 drogas já de cara. Então, olha só, se a glicada for maior do que 7,5% e até 9%, eu começo com 2 drogas. E aí uma delas vai ser a metformina, tranquilo? Se a glicada for maior do que 9%, aí a recomendação é de começar com 3 drogas, sendo uma delas também a metformina. Então, a depender dos níveis iniciais de hemoglobina glicada do paciente, eu posso mudar também a quantidade de medicamentos que eu vou selecionar. Até 7,5%, não sendo aqueles cenários de alto risco cardiovascular, de paciente obeso ou com doença cardiorrenal, metformina isolado. 7,5% a 9%, terapia dupla, podendo considerar a tripla, mas a dupla é recomendada. Acima de 9%, terapia tripla. Ok? Então, 1, 2 e 3. 7,5 até 7,5 de glicada, 7,5 a 9 e acima de 9%. Outro cenário, esse aí não mudou, tá ok? É aquele paciente, por exemplo, que tem glicemia aumentada, ou seja, tem diabetes, e que tem sintomas de hiperglicemia. Então, qual é a recomendação? Eles utilizam até a sigla, olha só, TBI, que é terapia baseada em insulina. Então, paciente diabético com sintomas inequívocos de hiperglicemia, eu começo insulina. Ele chama terapia baseada em insulina. Por que ele chama terapia baseada em insulina e não apenas insulina? Porque você pode fazer a insulina associada a alguma outra droga. Pode associar a metformina. Eles recomendam também que você pode associar, por exemplo, a um análogo de GLP-1. Associa a metformina a análogo de GLP-1. Mas se o paciente tem sintomas inequívocos de hiperglicemia, insulina vai ter que fazer parte do esquema inicial. Lembrando que, uma vez corrigida a glicemia, normalizando, o paciente com a glicada legal, diminuir os sintomas de hiperglicemia, você pode ir desmamando, você pode tirar a insulina e deixar só os antidiabetes orais ou de injeção subcutânea como análogo de GLP-1. Ok? Então, isso que a gente foi falando, isso é coisa nova, é coisa quente e pode cair em qualquer prova, não só no enário. Ok? E em relação às drogas que a gente pode utilizar para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, as drogas podem cair? Podem cair, já caíram no FGV. Por exemplo, metformina, já perguntou sobre a metformina em relação ao mecanismo de ação da metformina. Principal mecanismo de ação, além de diminuir a resistência periférica à insulina, diminui a gliconeogênese hepática. Essa é a principal forma de redução da glicemia, diminuindo a gliconeogênese hepática. Já perguntou os efeitos colaterais da metformina. Principais, André, são no trato gastrointestinal, náusea, dor abdominal, diarreia. Em geral, eles são transitórios, mas ali algo menos de 10% dos pacientes podem precisar suspender a metformina por conta desse desconforto. Lembrar que a metformina, contraindicação mais comum do dia a dia e de prova, é clearance creatina menor do que 30. Menor do que 30 eu não faço metformina. E entre 30 a 45 eu posso fazer, mas a dose máxima é de 1 grama por dia, ou seja, 1.000 miligramas por dia. Outras contraindicações de metformina: pacientes chocados, pacientes com doença hepática avançada, para qualquer paciente com doença crítica que tenha um risco de evolução com acidose lática, esse paciente não vai fazer metformina. Tranquilo? Então, análogo de GLP-1, análogo de GLP-1, exenatide, semaglutide, liraglutide, são excelentes para os pacientes obesos, como a gente já falou. Efeitos colaterais, como elas diminuem o esvaziamento gástrico, pode dar o quê? Pode dar náuseas, vômitos, refluxo gastroesofágico. Então, aqueles pacientes que têm gastroparesia diabética, doença do refluxo grave, não devem utilizar. História de pancreatite, também eles não devem utilizar. E cuidado, porque aqui a gente tem uma atualização a respeito dos análogos de GLP-1. O semaglutide,
ele passou a fazer parte das drogas que podem ser utilizadas no paciente com doença renal do diabetes. Então, além dos inibidores de SGLT2, que são muito legais, são primeira escolha nos pacientes com doença renal do diabetes, a semaglutide foi ela que foi estudada, um estudo publicado na New England mês passado, o estudo FLOW, mostrou benefício renal e até de mortalidade cardiovascular. Então, semaglutide entra como parte do arsenal terapêutico do paciente com doença renal do diabetes. Inibidor de SGLT2 continua aí super na moda e cai inibidor de SGLT2 na FGV, cai. Qual é o mecanismo de ação? Diminui a reabsorção de glicose no túbulo contorcido proximal. Então ele é glicosúrico, ok? Por isso que aumenta o risco de infecção geniturinária. Joia? Eles são muito úteis, como a gente já falou, nos pacientes com IC, nos pacientes com doença renal e diabetes são primeira escolha. Paciente com alto risco cardiovascular, ou ele, o análogo de GLP-1, ok? Em relação ao clearance de creatinina, olha só, aqui a gente tem uma novidade nessa diretriz nova, porque ele conseguiu pontuar exatamente os clearance que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, a empaglifosina, até um clearance de 20 eu posso utilizar. Dapaglifosina até um clearance de 25. Então, se tem acima de 25, pode fazer DAPA, acima de 20 eu posso fazer empaglifosina. E aí, André, meu paciente já estava fazendo, olha só, a empaglifosina, já estava fazendo a dapaglifosina, e aí o clearance dele foi caindo, caiu abaixo de 25 para DAPA, caiu abaixo de 20 para EMPA. Eu continuo, a recomendação é que você continue. Se para começar, ele não recomenda que você comece abaixo desses níveis. Mas se o paciente já fazia uso e o clearance foi caindo com o tempo, a recomendação é que você mantenha. Efeito colateral de inibidor de SGLT2 que já caiu, olha só, na FGV. Cetoacidose euglicêmica. Ah, André, existe isso? Existe. O paciente pode fazer cetoacidose com a glicemia normal. Por quê? Porque, como ele elimina a glicose na urina, então a glicemia não fica elevada. Ele faz cetoacidose, mas fica com a glicemia normal. E o diagnóstico de cetoacidose é exatamente do mesmo jeito, à exceção da glicemia que vai estar normal. Então vai ter cetonemia, vai ter aumento de corpos cetônicos no sangue, vai ter cetonúria, aumento de corpos cetônicos na urina. O indivíduo vai ter acidose, tá certo? Metabólica com anion gap aumentado. Então é do mesmo jeito. É uma cetoacidose euglicêmica. E a gente trata do mesmo jeito. A diferença é que a gente já faz o soro glicosado no começo da expansão volêmica, porque esse paciente já vai ter uma glicemia baixa anormal desde o começo. Ok? Outras drogas que podem aparecer. Essas são as que aparecem mais na FGV. Metformina, inibidor de SGLT2, análogo de GLP-1. Pode aparecer as glitazonas, que podem provocar o quê? Retenção de peso, aumento do peso. Então a influência das drogas no peso é importante. Inibidor de SGLT2 faz perder peso, análogo de GLP-1 perde peso, metformina geralmente é neutro. As glitazonas fazem retenção hídrica, então não são legais, por exemplo, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca classe funcional 3-4. Os pacientes, por exemplo, que têm inibidor de DPP4, que são as gliptinas. As gliptinas eu não faço associada a análogo de GLP-1, que elas agem do mesmo jeito, tá certo? As gliptinas, elas são legais, por exemplo, especialmente a linagliptina, que nos pacientes com doença renal avançada, clínice menor do que 15, 30, a linagliptina não precisa de ajuste para a função renal. Então, quando cai alguma coisa de inibidor de DPP4, pode ser sobre a linagliptina, aí lembrando que não faz ajuste para a função renal. Tranquilo? Outra coisa que pode cair na FGV, pessoal, rastreio de doenças microvascular. Então, rastreio de retinopatia diabética, rastreio de nefropatia diabética, que a terminologia mais recente é de doença renal do diabetes. E uma coisa curiosa que eu esqueci de falar a vocês, as questões da FGV que tem caído, geralmente eles falam assim, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023, de acordo com a SBD, de acordo com o PCDT de Diabetes 2024, então geralmente as referências são essas. PCDT e a SBD. Como a gente tem a atualização 2024, fiquem preparados que deve cair alguma coisa. Então, voltando para o rastreio de doença microvascular. Quando é que eu começo o rastreio? Vamos lá, isso não mudou. No diabetes mellitus tipo 1, a partir de 5 anos de doença, eu começo a fazer o rastreio. No diabetes tipo 2, eu começo no momento do diagnóstico. Eu diagnostiquei diabetes mellitus tipo 2, já mando para o oftalmo para fazer o fundo de olho, avaliar a retinopatia diabética. Se tiver mais do que 5 anos no diabetes tipo 1, você faz a mesma coisa. E o rastreio de doença renal do diabetes já caiu na FGV. Como é que eu faço, André? Não é com a urina de 24 horas. A dosar albumina na urina de 24 horas está errado, não é que esteja errado, mas é um exame muito mais inconveniente, muito mais trabalhoso, tá certo? E mais custoso também. Então você pode fazer uma dosagem de albumina numa amostra de urina isolada, é o que a gente chama de RAC.
a relação albumina-creatinina. E quando ela dá maior do que 30, significa que esse paciente já tem uma doença renal do diabetes incipiente, tá certo? Então a gente chamava antigamente de microalbuminúria, acima de 30, acima de 300, macroalbuminúria. Alguns autores ainda trazem assim, pode aparecer em prova, ok? Então isso já caiu também na FGV. Qual é o exame que você rastreia a doença renal do diabetes? Dosagem de albumina, relação albumina-creatinina, ou então a concentração de albumina numa amostra de urina isolada, não precisa ser de 24 horas, ok? E mais uma vez, se tem doença renal do diabetes, antidiabético de escolha vai ser inibidor de SGLT2, a semaglutide passou a fazer parte também aí do arsenal terapêutico, junto com a finerenona, que é um antagonista do receptor da aldosterona não esteroidal, que já fazia parte anteriormente. Ok? Então, falando um pouquinho aí de doença renal do diabetes, vamos falar agora da insuficiência cardíaca. Então, olha só, tem um tópico agora, essa diretriz do SBD, só sobre insuficiência cardíaca. Então, qual é a recomendação? Diabetes e insuficiência cardíaca, que aqui pode ser IC de fração de ejeção reduzida, pode ser IC de fração de ejeção preservada, não importa, droga de escolha, inibidor de SGLT2. Se o paciente já começa com a glicada maior do que 7,5, você faz inibidor de SGLT2 e metformina. Se a glicada ela está menor do que 7,5, você faz só o inibidor de SGLT2, não controlou a glicemia, aí entra a metformina. Então, a metformina deixou de ser a prioridade nesses cenários, por exemplo, da insuficiência cardíaca. Ok? Uma coisa interessante, já caiu na FGV, já caiu em outras bancas. Por exemplo, a gente tem disponibilidade de dapaglifosina no SUS? Tem, mas precisa preencher critérios específicos. E a gente já tinha isso documentado no PCDT de diabetes, e a Sociedade Brasileira de Diabetes, agora no dia 12, publicou também os critérios para dispensar a dapaglifosina. E olha só, a FGV já perguntou qual a dose de dapaglifosina disponível pelo SUS, 10 mg. É o comprimido de 10 mg, tá certo? E quando é que a gente vai fazer dapaglifosina no SUS? Quando é que você pode preencher aquela LME, que é o laudo para medicações especiais que o paciente vai ter direito? Antigamente só podia ser o endocrinologista. Hoje pode ser o clínico, pode ser o médico da família, pode ser o cardiologista, pode ser o nefrologista. Então presta atenção. A partir de 40 anos, se o paciente já tem doença cardiovascular estabelecida. Doença cardiovascular é o quê? Se o paciente tem doença arteriocoronariana, já infartou, já revascularizou, se o paciente já teve AVC ou AIT, se o paciente tem, por exemplo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, a partir de 40 anos, mais doença cardiovascular estabelecida, e desde que ele coloca lá como tópico inicial que ele esteja fazendo uso de metformina, que ele esteja fazendo uso de sulfonilureia, que são as duas classes disponíveis pelo SUS, e mesmo assim a glicemia não está controlada, ele pode fazer inibidor de SGLT2 nesse cenário. No caso, a dapaglifosina, que é o que tem disponível no SUS. Então, tá fazendo metformina, tá fazendo sulfonilureia em doses otimizadas, tem pelo menos 40 anos de doença cardiovascular estabelecida, pode fazer a DAPA. Se não tem doença cardiovascular estabelecida, quando é que pode? A partir de 55 anos em homem e a partir de 60 anos na mulher, desde que tenha alto risco cardiovascular, que tenha como fatores de risco hipertensão, diabetes ou tabagismo, não é os três, pelo menos um dos três, a partir de 55 em homem, a partir de 60 anos na mulher. Já, André, é sacanagem cobrar isso, mas já caiu em algumas bancas e já caiu também em prova de concurso da FGV. Então, deem uma olhadinha nos critérios para a dispensação da dapaglifosina, mais uma vez, 10 mg no SUS. Ok? Então, falamos aqui o que tem de mais relevante a respeito do tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Agora, uma coisa que isso aqui não tem atualização, não tem grandes novidades, mas isso cai na FGV, pessoal. É a respeito das complicações agudas do paciente diabético, as complicações hiperglicêmicas, estado hiperosmolar e cetoacidose diabética. Então, já caiu em prova da FGV para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Quais são os critérios de diagnóstico de estado hiperosmolar, quais são os de cetoacidose. Então, cetoacidose tem que ter acidose. O pH vai ter que ser menor do que 7,3, o bicarbonato vai ter que ser menor do que 15 a 18, vai ter cetonúria, vai ter cetonemia. A glicemia, qual é o critério de glicemia para a gente dar o diagnóstico de cetoacidose? Glicemia maior do que 250, ok? Estado hiperosmolar geralmente não tem acidose, o pH costuma ser maior de 7,3, o bicarbonato costuma ser normal, e a glicemia no estado hiperosmolar é maior do que na cetoacidose. Qual é o ponto de corte que a gente utiliza? 600. Então, é só 600 ponto de corte para estado hiperosmolar, 250 é o ponto de corte para cetoacidose. Manejo de cetoacidose, isso também vem caindo muito nas provas de concurso da FGV. Então lembrem-se, isso é comum a qualquer outra prova de concurso. Paciente com cetoacidose, pessoal,
a gente fica ali, ó, se coçando, fica angustiado para começar a insulina. Não é a primeira medida. A primeira medida é o quê? Expansão volêmica. A gente faz com soro fisiológico mesmo, cristalóide. Depois, o que é que a gente faz? Checa o potássio, pessoal. Então, se o potássio está baixo, menor do que 3,3, a gente não começa a insulina. Pelo amor de Deus, não caia nessa pegadinha. Repõe o potássio, tá certo? Traz o potássio para mais do que 3,3 e depois é que eu vou começar a insulinoterapia. E aqui no caso é a insulina regular endovenosa em bomba de infusão contínua. Ah, André, eu posso fazer análogo de insulina subcutânea? Pode, em medida de exceção. Mas a regra é insulina regular endovenosa por bomba de infusão contínua. Tranquilo? E olha só o que já caiu, que curioso, na FGV. Já caiu sobre avaliação do sumário de urina, avaliação de cetonúria no sumário de urina para acompanhar a evolução da cetoacidose. E aí tem uma pegadinha, uma coisa interessante no dia a dia. O que é que acontece? A gente tem basicamente dois cetoácidos que são formados aí no contexto da cetoacidose. O acetoacetato, o ácido acetoacético e o ácido hidroxibutírico. O que é que acontece? Acontece o seguinte, no início do quadro, a gente vai ter o que? Mais produção do ácido hidroxibutírico. E esse ácido hidroxibutírico, ele não é identificado naquela fitazinha reagente do sumário de urina. Então, no início da cetoacidose, a gente parece ter pouca cetonúria, ok? Porque tem mais ácido hidroxibutírico. Com o avançar da cetoacidose, vai havendo uma predileção pelo acetoacetato. E esse acetoacetato é o que é identificado na fitazinha, tá certo, do sumário de urina. Então, à medida que o paciente vai melhorando da cetoacidose, que vai havendo uma produção maior de acetoacetato do que ácido hidroxibutírico, a fita reagente do sumário de urina vai ficando mais positiva. Isso pode dar falsa impressão de que o paciente está piorando da cetoacidose, quando na verdade ele não está piorando. Isso já caiu na FGV. Era um quadro clínico mostrando que a cetonúria estava piorando, entre aspas, e perguntando se isso significava que o paciente tinha mais ácido hidroxibutírico, mais acetoacetato, se ele estava piorando da cetoacidose, e a resposta é que ele estava tendo mais acetoacetato, menos ácido butírico, e que estava provavelmente melhorando da cetoacidose. Ok? Então essas são as pegadinhas que podem cair a respeito de cetoacidose e de estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Eu acho que eu falei, pessoal, aí o que a gente tem de mais importante dessas novas atualizações que surgiram aí nessa nova publicação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Acho que eu falei dos principais tópicos também que são cobrados pela FGV. Vou deixar aqui alguns minutos agora para vocês falarem alguma coisa, para vocês tirarem alguma dúvida, acrescentarem alguma informação. Quem já leu alguma coisa aí do material da SBD, seja no nosso Instagram, quem é nosso aluno que já recebeu nosso material, ou que leu de fato a diretriz, trazer alguma informação nova para ajudar os colegas, podem ficar à vontade. Vou deixar um tempinho aí com vocês. E esse é um tema quente, viu? Embora a live seja mais direcionada para o Enare, esse é um tema que eu acho que vai cair aí, que vai chover questão sobre esse tema aí nas principais bancas Brasil afora. Mirella perguntando se pode salvar essa aula. Nossas lives ficam todas salvas, Marcela, aí no nosso Instagram, para quem quiser rever, reassistir novamente, ou então quem não assistiu, assistir em outro momento, que não pôde participar. Mas essa live aqui eu acho que de fato é uma live importante, porque tem coisa importante nova aí de diabetes. Fazia tempo que a gente não tinha grandes atualizações, assim, grandes mudanças, como por exemplo mudar critério de diagnóstico de diabetes. Eu acho que desde que eu me formei eu não me lembro de nenhuma atualização nesses critérios, então aí é um tema quente e relevante aí para a prova. Eu acho que ninguém tem nenhum comentário a fazer, nenhuma dúvida. Sim, a Carolina, se houve alguma alteração na insulinização enquanto ao manejo de hiperglicemia em pacientes internados, houve alteração. Ana Carolina teve uma publicação sobre o manejo de pacientes internados. Sim, sabe, eu confesso, vou ser bem sincero para ti, eu não li ainda esse tópico, porque esse é um tema que cai muito pouco em prova, embora seja muito relevante no dia a dia, é um tópico que cai muito pouco em prova e ainda não caiu questão sobre isso na FGV, sabe? Mas eu fico te devendo essa. Se você depois procurar a gente aí nos nossos canais, eu vou dar uma lida de fato nesse tópico. Já separei, mas não consegui ler ainda. Foi acho que para mais de 200, 300 páginas de atualização. Esse tópico em específico eu não li ainda. Não deve ter muita coisa, porque assim, é um tema que é pouco estudado, não tem muita evidência. Mas eu confesso para você que eu não li ainda, mas vou dar uma lida.
Mais alguém? Algum comentário? Alguma coisa para pontuar? Então é isso, turma. Vou encerrando aqui a nossa live. Se alguém lembrar de alguma coisa depois, podem ficar à vontade de nos perguntar. Estou devendo aqui a Ana Carolina. Depois a Ana Carolina procura a gente aqui para passar para você o que atualizou sobre a parte de cuidado intra-hospitalar. Eu sei que atualizou a parte de paciente não crítico, tá? De paciente de enfermaria, paciente de ala. O não crítico teve uma atualização. Eu prometo que vou ler, até porque é importante para o meu dia a dia. E depois te passo aí o que é que houve de atualização. Então, gente, obrigado aqui pela participação, tá certo? Por estar disponibilizando um tempo de vocês aqui para conversar comigo. Forte abraço a todos, bons estudos e a gente se vê por aí. Opa! Alguém perguntou por que a tiazolinedionas aumentam o risco de IC. Na verdade, ela não aumenta o risco de IC, Vera, sabe? Elas causam retenção hídrica. E se você pensa que o paciente com insuficiência cardíaca, um dos grandes problemas dele é a retenção hídrica, é a hipervolemia, é a congestão, ela pode piorar a insuficiência cardíaca. Agora, você atribuir a uma glitazona, a tiazolinediona, a pioglitazona, só a ela a responsabilidade para induzir insuficiência cardíaca, isso não acontece, tá? Ah não, o paciente está usando a pioglitazona, abre um quadro de IC, a culpa é da pioglitazona, veja, a pioglitazona pode piorar um IC já pré-existente do paciente, pode ajudar a descompensar o paciente, piorar o controle, mas por si só causar insuficiência cardíaca, isso é absolutamente improvável. Ficou claro, Veras? Tá ok, pessoal. Então, abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado.